Pois bem, então, continuando nossa sessão de perguntas, agora tenho aqui duas mensagens sobre filmes, né? Então a Joane Alves me pergunta: quais os teus filmes favoritos no momento? Quais estilos você gosta mais? E a Márcia Regina me pergunta também qual o seu filme favorito, se eu gosto de filmes, se sim, algum gênero específico. Respondendo a Joana e a Márcia ao mesmo tempo, né, que são basicamente as mesmas perguntas. Então, do mesmo modo que eu tenho esse problema com as artes em geral, né, de escolher uma música, um conto, um autor, acontece a mesma coisa comigo no cinema, né? Eu gosto de muitos e muitos filmes, assim, eu não consigo ter um favorito, né? Acontece também a mesma coisa que eu passo por épocas, assim, tem algumas épocas que eu tô mais inclinado a certos tipos de filmes e tal. Então, quando eu penso em grandes filmes que eu vi na vida, assim, vão surgir exemplos de filmes bem variados. Então, assim, você perguntou no plural, né? Quais os favoritos? Então, eu poderia te dizer alguns poucos, assim, vamos ver. Eu gosto muito de Hitchcock, por exemplo, né? Que é o famoso mestre do suspense. Mas não pelo suspense em si, né? Mas assim, porque os filmes dele são extremamente bem feitos, então não faz muito tempo eu assisti novamente, por exemplo, Janela Indiscreta. Um filme maravilhoso, que é extremamente artístico, assim, cada minuto você absorve toda a produção e o cuidado com que foi feito, né? Então os filmes clássicos dos anos 50, 60 são muito cuidadosos, né, nesse sentido artístico, da maneira de fazer cinema. Então, do Hitchcock, por exemplo, você pega Psicose e Janela Indiscreta e Os Pássaros, nossa, são obras-primas, né? Pensando nesses clássicos também tem, por exemplo, O Sol é para Todos, que é daquele advogado, né, que defende uma causa de uma pessoa que foi acusada injustamente e tal. Mas é de uma precisão e de uma beleza a maneira como aquele filme é conduzido, lindo demais. Ao mesmo tempo eu gosto muito de cinemas mais populares também, assim. Por exemplo, Spielberg é um diretor de primeiríssima, né? Apesar de ele ser um diretor de grandes blockbusters, assim. É de uma sensibilidade absurda, né? Mesmo os mais super populares, tipo ET, né? Você vê aquele filme, na verdade é um conto de fadas, né? Assim, o Spielberg é um grande contador de contos de fadas mais da nossa época, né? Então, muitos filmes dele são grandes obras-primas também. Você tem grandes dramas, por exemplo, As Pontes de Madison. É um filme de chorar, pensando na Meryl Streep, que eu assisti mais recentemente também. A Escolha de Sofia, né? Nossa, são filmes assim de drama, de você querer realmente cortar os pulsos, né? Mas é tudo muito lindo, muito extremamente bem feito. Gente de primeiríssima grandeza, né? Tem filmes um pouco mais barra pesada, assim. Gosto demais, por exemplo, da trilogia do Hannibal. Então, O Silêncio dos Inocentes, Hannibal. Especialmente esses dois, o terceiro nem é tão bom, que é o Dragão Vermelho, mas pela trilogia é interessante, né? Mas o personagem do Hannibal é maravilhoso, então esses dois filmes são impecáveis. Tem um filme que eu amo muito, que é o Drácula, de Bram Stoker, aquele é da década de 90. Uma obra-prima também. A trilha sonora daquele filme é de uma qualidade absurda. Olha, é tanta coisa, né, que você começa a falar, vai muito longe. Não sei. Tem filmes mais recentes também que eu gosto muito, coisas até muito populares, assim, e coisas muito antigas também são muito boas. Então, em relação a filmes, eu sou bastante eclético até. Eu consigo admirar até desde grandes clássicos até coisas bem acessíveis, assim, quando você reconhece uma qualidade, né, e a coisa é bem feita, tanto no sentido artístico quanto no sentido de puro entretenimento. O cinema também é muito entretenimento, então quando um filme de entretenimento é muito bem feito, como um filme de ação, por exemplo, quando a gente quer assistir um filme de ação, né, não tem nada pior do que ser um filme chato. Mas daí você assiste um filme muito bem feito, ele não tem, às vezes, um grande conteúdo artístico, mas é um baita filme, né? Então o cinema é muito assim pra mim. Então, os estilos, provavelmente um dos estilos que eu menos assisto assim é comédia. Apesar de eu já ter visto muitas comédias muito boas, né? Mas eu acho também um gênero muito difícil de fazer, assim como o terror, né? São provavelmente os dois gêneros que esbarram mais. Terror, suspense e comédia são os gêneros que mais esbarram nos clichês, né? E o problema do clichê é a previsibilidade. Então,
Quando você começa a prever demais o filme, ele perde o interesse, né? Então muitas comédias e muitos filmes de terror são muito chatos e muito ruins porque você já sabe tudo que vai acontecer. Seja a piada que vai acontecer, seja o susto que vai acontecer. Nesse sentido eu gosto muito então de dramas, de suspenses quando eles são muito bem feitos, né? Gosto também bastante de ação e coisas assim. Filmes de super-heróis. Ultimamente eu gostava muito da Marvel. O Homem-Aranha é meu personagem do coração, assim, né? Dos super-heróis. Aqueles 3 filmes um pouco mais antigos são maravilhosos, assim. Mais recentemente, o filme de super-heróis que eu mais amei foi Mulher Maravilha. Fantástica. Inclusive, esse filme meio que mudou os paradigmas pra mim. Depois dela, os filmes da Marvel ficaram um pouco bobos, né? Na minha visão. Tô com uma dificuldade de assistir os filmes da Marvel depois da Mulher Maravilha, de tão bom e sério que foi aquele filme, né? Enfim, já deu pra ver, né, que eu vou do Hitchcock a Mulher Maravilha sem problema. Cinema pra mim é muito isso, assim. Tá bom? Daí então vieram algumas perguntas que eu juntei pra falar sobre personalidade, né? Vamos ver. O Alisson Santos perguntou: se você pudesse ser um personagem de contos de fadas, qual seria e por quê? Nossa, Alisson, que pergunta, né? Muito interessante. Porque às vezes você gosta demais de um conto, mas você não queria exatamente ser aquele personagem, né? Inclusive porque ele de repente sofreu demais, assim. Como eu gosto muito de contos dramáticos e coisas mais assim, não necessariamente eu vou querer estar na pele daqueles personagens, né? Então acaba sendo uma pergunta difícil pra mim. Eu não sei se eu vou conseguir responder isso assim, de verdade. Pensando aqui em todas as histórias que eu conheço, eu não sei se existe um personagem assim que eu gostaria de ser. Me pegou, viu, Alisson? Boa pergunta. Acho que eu vou fazer assim, eu vou deixar isso na minha cabeça. Um dia eu te respondo melhor, tá? Porque agora realmente eu não consigo pensar em nada. Honestamente, assim, tá bom? Não quero te responder qualquer coisa só pra responder. Quero respostas mais sinceras, né? A gente volta a essa questão um dia, tá? Érica Santos. Obrigado, Érica, pela sua mensagem, viu? Então você diz aqui, né? Você passa uma paz e uma serenidade muito grande em seus vídeos. Você é assim de verdade o tempo todo ou só em momentos? Olha, eu acho que em boa parte do tempo eu sou, assim, consideravelmente tranquilo. De maneira geral, quando eu falo com as pessoas, assim, eu acho que a impressão que eu passo é, inclusive muita gente me diz isso, né? Nossa, como você é calmo. Na verdade, assim, né? A gente sabe que ninguém é completamente uma coisa ou outra, né? Eu tenho, assim, meus momentos de fúria. Eu tenho meus momentos de chatice extrema, né? Também, claro. Mas eu acho que de maneira geral, eu poderia dizer que sim, que eu sou mais pra calmo o tempo todo, tá? Como, digamos, como padrão, né? Quando sai o próximo Relaxe Comigo? Boa pergunta. Os Relaxe Comigo são desafiadores pra mim, porque não é uma coisa, até hoje, assim, não é uma coisa que eu me sinto, digamos, especialista, né? O primeiro Relaxe Comigo foi bem experimental, e depois os outros vieram meio porque as pessoas gostaram e me pediram, e eu fui fazendo. Então, no caso dos relaxes, são coisas, assim, muito, muito pessoais. As abordagens são muito pessoais. Não tem nada de técnicas profundas ali e tal. E tem a questão das reflexões, né? Que eu acho que provavelmente é o mais válido. Então não é o meu terreno mais confortável, assim. Então por isso também que eu demoro mais pra fazer, tá? Mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que gostam bastante. Eu nunca me esqueço, não. Apesar de eu sempre querer não demorar muito, eu acabo demorando, né? Mas eu não me esqueço. Eu vou tentar fazer um antes que acabe o ano, tá bom? Provavelmente agora em dezembro. Qual seu livro ou história favorita? Sobre a questão literária, então, acho que eu já falei bastante, né? Acho que eu não preciso repetir. Questão aí toda complexa pra mim, né? Sobre o favoritismo nesses casos. Melhor livro que eu li esse ano. Então, eu vou até confessar uma coisa pra vocês que pode parecer esquisita até. Eu sou um leitor muito ávido até, assim, eu tô sempre lendo alguma coisa. Eu acho que eu não passo um dia sem ler coisas e páginas de algum conteúdo.
Mas eu sou, por outro lado, um pouco indisciplinado no sentido de começo, meio e fim de coisas, né? Assim, especialmente nos últimos anos, depois que eu comecei esse curso de pós-graduação, que me tomou anos e anos, né? E vocês sabem, quem já passou por isso, ou sabe como é. A gente passa esses 4 anos lendo só o que é relacionado, né? Basicamente, porque é tanto conteúdo que você tem que relacionar na sua cabeça que você não, quase não tem mais tempo, né? Assim, às vezes nem é uma questão de tempo. Quando você tem energia, você tem que ler as coisas do seu estudo, né? Da sua pesquisa. E eu acabei no meio do ano passado, então depois disso eu fiquei um bom tempo sem ler nada muito específico, assim. Tava com vontade de retomar algumas leituras, me sentindo livre, né, de poder ler o que eu quisesse. Mas eu não engatei nada muito sério, assim, de começar obras e livros, assim, de começo, meio e fim, sabe? Eu tô sempre lendo muita coisa, então, assim, pro canal mesmo, além dos contos que eu leio e gravo, eu leio muitos outros, né, às vezes até pra selecionar, pra conhecer coisas que me chegam, e eu sou muito curioso, né, então eu tô sempre lendo. Mas, assim, não li, por exemplo, nenhum romance nesse último ano e meio inteiro. Agora eu tô com um projetinho aqui que eu peguei pra ler o romance do Poderoso Chefão, do Mário Puzo, pra ler a obra, né, que deu origem aos filmes, que aliás são filmes maravilhosos também, que eu adoro muito. E tô querendo ler de verdade, assim, pra conhecer essa obra. E tô achando muito legal, tô no começo. Espero continuar. Né? Isso faz parte de um projetinho meu de tentar engatar umas leituras para além das coisas esparsas que eu leio muito, mas ficam todas fragmentadas. O meu jeito de ser leitor é um pouco fragmentado. Conta algumas curiosidades sobre você, tipo pistas para montarmos um personagem imaginário que se assemelhe mais a você. Curiosidades sobre mim. Bom, nessas alturas eu já falei tanta coisa sobre mim, né? Nessa sessão aqui de responder, que já ficou bem extensa, né? Que acho que já deu bastante material aí para montar algumas coisas. Mas o que eu posso dizer? Posso dizer, por exemplo, que eu sou natural de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas hoje em dia eu não estou morando em São Paulo. O que mais? Uma das coisas mais prazerosas da vida, na minha opinião, é comida, né? Nossa, eu adoro comer. Mas eu, ao mesmo tempo, estou sempre precisando me controlar pra... como a maioria das pessoas, né? Por questões de peso. Então, eu sou um grande apreciador da arte culinária e tenho uma predileção especial pelas piores coisas, né? Que são as massas e coisas assim. O que mais que eu posso dizer sobre mim? Talvez curiosidades do tipo, não fumo, não bebo também, não bebo nada de álcool. Nada muito relevante, né? Mas enfim, só algumas coisinhas pra ajudar a montar esse personagem imaginário. Tá bom, Érica? Obrigadíssimo pela sua mensagem, pelo carinho, viu? Rosa Barroso me pergunta: como você se define? Sonhador, romântico, realista? Qual dos dois canais do YouTube você se afina mais? Olha, Rosa, curioso, né? Eu tenho, acho que, uma certa bipolaridade, assim, para certas coisas. Porque eu tenho alguns comportamentos que são muito diferentes de outros. Na vida real, assim, prática, cotidiana, eu sou muito, posso dizer, talvez mais para realista mesmo, assim, mais para pragmático, né? Mas ao mesmo tempo sou uma pessoa muito voltada para arte, então eu gosto muito de música, né? Então música e literatura são artes muito afinadas com o pensamento romântico, né? Pensando na definição do romantismo lá original, né? Da coisa da transcendência, da arte enquanto meio de transcendência, etc. Então nesse sentido eu sou muito sonhador também. Eu vivo sempre entre a crueza cotidiana e o aspecto sonhador que a arte me proporciona, assim, né? Então, eu acho que bastante de cada. Eu acho que cada uma equilibra a outra, assim, né? Mas a arte tem um peso muito grande na minha vida, então essa crueza da realidade, ela tá sempre sendo alimentada alimentada e contraposta, né? Com esse aspecto sonhador. E dos dois canais, olha, que também tem um pouco a ver com essa dualidade, né? A crueza do sonâmbula
e a coisa mais sonhadora do Sereníssimo. É, a distinção maior entre os dois canais tem a ver mais com o quanto o texto é explícito, né, em alguns aspectos, assim, seja em questões um pouco mais sensuais ou coisas mais de violência mesmo. Mas como eu disse, o que me pega mais, o que me impacta mais, é mais a questão dramática, né? E acho que até o momento as coisas mais dramáticas ainda estão aqui no Sereníssimo, né? As coisas mais cruas, tem algumas coisas mais cruas aqui também, antes de eu abrir o canal, que acabaram ficando aqui, mas as coisas mais cruas estão indo para lá. São textos interessantíssimos, né? Também tem um primeiro vídeo que é as cartas de amor de Beethoven, né, que eu pretendo trazer depois mais desse tipo de conteúdo também, que não é, daí já não é mais crueza, né, seria mais um conteúdo mais adulto, assim, eu imagino. Mas em princípio as coisas mais dramáticas ainda estão aqui, né? Então acho que os contos mais dramáticos ainda estão aqui e provavelmente eles vão ficar aqui se eles não forem também muito crus. Então nesse sentido eu ainda estou com o imaginário mais fincado aqui no Sereníssimo. Por esse motivo, né? Mas vamos ver depois se também não acabam indo textos mais dramáticos para lá. E eu tenho a impressão que sim, até porque eu tenho essa proposta de coisas mais voltadas para literatura pura, né? Literatura brasileira, literatura russa que me pediram também, coisas assim. Que daí também já vão flertar mais com dramaticidade, também vão lá pro Sonâmbula. E acho que com o tempo lá também vai ser um ponto de conteúdo mais impactante, né? Então, com o tempo acho que os dois vão ficar equiparados nesse sentido, tá bom? Mais uma pergunta da nossa Star TSZ. Tu se identifica com algum personagem de alguma história? Se sim, qual e por quê? A Tâmara já perguntou uma coisa parecida, né? Se eu me identificava com algum personagem. Aliás, não foi a Tâmara, foi agora há pouco. Acho que a Tâmara também e agora há pouco também. Eu acabei já falando, né? Pro Alisson, aliás. Que eu não consigo pensar nesse momento em identificação mesmo, assim. Eu posso ter histórias que me tocam mais, mas me identificar exatamente mais não nesse momento, tá bom? Mas eu vou ficar pensando nisso. Daí a gente pode um dia, de repente, se me vier uma ideia, a gente conversa sobre isso, tá bom? Coisa difícil pra mim isso.